beleza? Para honra e glória nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 61 ou 62. Dia 62 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória nosso Jesus Cristo, agora no ano de 2026. Graças a Deus. E primeiramente, em nome de Jesus, agradeço a Deus. Depois a você. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E vamos lá, nesse dia 62, 1 Samuel capítulo 9. E aqui nós estamos vendo o Senhor cuidando do povo dele. Apesar do povo dele ter rejeitado a Deus como rei, olha que coisa terrível. O povo rejeitou a Deus como rei, mas ainda assim, Deus continuou cuidando do povo dele. E é isso, dia 62, 1 Samuel, capítulo 9. O encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem em Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, e presta atenção nesse nome, Saul. Esse menino aqui, presta atenção nele que o negócio vai ficar interessante. Jovem de boa aparência, e aí você vê, jovem de boa aparência, ou seja, era alguém, né, que pela lei do Senhor era um jovem formoso, né, aos olhos. Sem igual entre os israelitas, e aí você vê, né, ainda ressaltando a beleza desse Saul. Os mais altos batiam nos seus ombros. Ou seja, ele era muito bonito, muito formoso, único entre Israel, e os mais altos batiam nos ombros dele. O cara era imenso. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. Ou seja, as jumentas foram cada um para o seu lado. E ele disse a Saul, o pai, no caso, disse ao filho: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontraram. E aí você vê, Saul e o servo do pai foram atrás das jumentas e não encontraram. Rodaram e não encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul a seu servo: vamos voltar. O meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. E aí você vê, ele chegando já em um lugar, opa, já deu muito tempo, ele já está procurando muito, é melhor a gente voltar. Né? Meu pai já vai deixar de preocupar com a gente, vai deixar de se preocupar com a jumenta e vai começar a se preocupar com a gente. A gente está muito tempo fora de casa. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. E aí você vê, né? O servo conhecia esse tal desse homem de Deus. O servo conhecia esse homem de Deus que morava naquela cidade. Saul não, mas o servo conhecia. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? E aí você vê o que a gente pode dar a esse homem de Deus. Porque assim, né? A gente vai atrás da jumenta. O que a gente vai poder levar, né, aos servos, a esse homem de Deus? A comida do nosso saco de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para lhe oferecer? E aí fica a pergunta, né? Meu Deus, o que a gente tem para oferecer ao homem de Deus? O servo lhes respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. E aí você vê, o servo respondeu: eu tenho 3 gramas de prata. Vou dar para ele essas 3 gramas de prata. Você vê, Deus preparou a fuga da jumenta. Deus preparou tanto Saul quanto o servo certo do pai para poder ir atrás da jumenta. E Deus fez com que esse servo também tivesse 3 gramas de prata para poder, né, depositar ali ao homem de Deus como uma oferta ao homem de Deus. Ou seja, Deus preparou tudo. Deus preparou todo o cenário. Deus preparou toda a circunstância e toda a situação a favor disso que vai acontecer aqui. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente. Pois o profeta de hoje era chamado de vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. E aí você vê, Saul estava sem nada no bolso, mas o servo dele estava com 3 pratas. Ia dar aquilo ao homem de Deus. Deus que prepara tudo. Olha,
É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá tudo, é Deus quem nos alimenta, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos supre, é Deus quem é suficiente em nós. Acabou, é só Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: O vidente está na cidade? Elas responderam: Sim, ele está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. E aí você vê, ele chegou hoje na cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no monte, no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba o altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora vocês, logo o encontrarão. Aí você vê, esse homem de Deus, ele vai abençoar o sacrifício. E sem ele, essa cerimônia não vai acontecer. O povo já está lá, está todo mundo já preparado, mas sem ele, o homem de Deus, isso não vai acontecer. Subam agora, logo o encontrarão. E aí você vê, nós estamos vendo aqui o contexto, não feito por um homem, não feito pelo pensamento, pelo planejamento humano, mas sim um contexto feito pelo planejamento do próprio Deus. É Deus quem planeja todas as coisas e estamos vendo aqui o desenrolar do planejamento de Deus. Eles foram à cidade e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles. O homem de Deus aqui era quem? Era Samuel. Ao entrarem, eles foram à cidade e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. E aí você vê, Samuel, eles entraram na cidade, Samuel estava indo na direção deles, porque Samuel estava indo ao altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, ou seja, um dia antes, quando Saul estava ali com o servo, antes de chegar até ali, no dia anterior, o Senhor havia revelado isso a Samuel. E aí você vê, Samuel estava ali debaixo de uma revelação que Deus deu para ele. Samuel estava ali debaixo de uma visão. Samuel estava ali debaixo de algo que foi espiritual e que é espiritual. Aquilo que Deus deu a ele. Por isso que eu digo, a visão que Deus te deu, a visão que Deus te dá é sua. Ela não é do outro, ela é sua. Deus ele vai mostrar coisas para você que se você chegar para qualquer pessoa e falar, ninguém nem vai acreditar, nem vai saber, nem vai entender. E podem até tentar frustrar seus sonhos. Mas a questão é, se o plano e a vontade e a determinação, ela vem de Deus, ela vem do Senhor, acredite, ele cumpre. E é exatamente isso que Samuel está vivendo. É exatamente isso que Saul está vivendo. Olha o que Deus falou no dia anterior a Samuel, versículo 16. Amanhã, por volta dessa hora, digamos, se Deus falou isso meio-dia, no outro dia, meio-dia. Se Deus falou isso de noite, no outro dia, de noite. Se Deus falou isso de manhã, no outro dia, de manhã. Amanhã, nesta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Presta atenção nisso. Terra de Benjamim. O unja-o. Eu enviarei amanhã um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. E aí você vê, vai vir um homem de Benjamim. Pode ungir ele, porque ele veio, eu estou enviando ele. Amanhã por volta dessa hora. Quando Samuel viu Saul, Samuel que viu Saul, não foi Saul que viu Samuel, mas foi Samuel que viu Saul. O Senhor lhe disse, esse é o homem que lhe falei. E aí você vê, o mesmo Deus que falou com Samuel no dia anterior, agora é o mesmo Deus que, assim que Samuel vê Saul, fala com Samuel. Olha, esse é o homem que lhe falei. Ele governará o meu povo. Aí você vê, Deus, de forma enfática, é ele. Acabou. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel, eu sou o vidente. E aí você vê, Saul chegou e perguntou logo para o vidente, aonde é a casa do vidente? Tanta gente em uma cidade, tantas pessoas, tanta. Qual a probabilidade de justamente Saul, chegar exatamente no homem de Deus? E justamente perguntar ao homem de Deus onde é a casa do homem de Deus? Porque tudo isso é baseado
no plano de Deus. Saul chegou, se aproximou de Samuel e perguntou: vem cá, onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel, o próprio vidente: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. E aí você vê, vá na minha frente no altar, hoje você comerá comigo. E aí você vê, lembra que Deus enviou Samuel? Lembra que Deus enviou Saul? Justamente Saul chegou até Samuel já enviado. Cadê o homem de Deus? Saul foi atrás das jumentas do pai. Mas na realidade quem estava atraindo Saul era o próprio Deus. Atraindo Saul a Samuel. E justamente atraindo Samuel a Saul. Assim que funciona. Não somos nós que buscamos a bênção, trabalhamos e ganhamos a bênção, nada disso. Tudo é a graça de Deus. Tudo é a bênção do Senhor. E aí continua, né? Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. E aí você vê, né? Ou seja, você vai comer comigo agora, a gente vai estar junto agora, mas amanhã cedo você vai entender tudo e eu vou deixar você ir. Versículo 20. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E aí você vê, Saul estava tão alinhado com Deus, Samuel estava tão alinhado com Deus, que ele sabia exatamente o propósito pelo qual Saul tinha ido para lá. Só que Saul achava que estava indo atrás da jumenta. Mas na realidade, Deus estava indo atrás de Saul. Deus colocou Saul naquele caminho, naquele lugar, para cumprir aquele propósito. E a quem pertencerá tudo que e a quem pertencerá tudo que é preciso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai. Ou seja, tem algo muito grande aqui. Você vai ser o dono de tudo de Israel. Você vai ser o dono de todas as coisas. Você vai ser o dono de Israel. Saul respondeu: acaso não sou um benjamita? Da menor tribo de Israel? Lembra o que tinha acontecido com os benjamitas? Que os benjamitas tinham aquele ato terrível que aconteceu em Juízes capítulo 19, aquela coisa absurda que aconteceu, que todas as tribos de Israel depois foram contra a tribo de Benjamim e ficaram só 600 homens. Então, a menor tribo era Benjamim, justamente por causa desse colapso que aconteceu. E justamente Saul era justamente dessa tribo, da menor tribo de Israel. E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim. Ou seja, eu sou da menor tribo, eu sou do menor clã, eu sou da menor tribo de Israel e eu sou da menor família de Israel. Por que está me dizendo tudo isso? Como assim? Como é que eu vou ser dono de todo Israel? Que negócio é esse? Versículo 22. Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala que lhes deu o lugar de honra entre os convidados. E aí você vê, lá já tinha convidados, lá já tinham pessoas esperando essa ocasião. Lá já tinham pessoas esperando esse momento. Já tinha uma mesa, já tinha um banquete, já tinha um local ornamentado para essa cerimônia, para este momento. Cerca de 30 pessoas já estavam esperando exatamente esse tempo, esse momento, essa circunstância. Estavam esperando essas 30 pessoas, o homem de Deus, com aquele que seria o próximo rei de Israel. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. Ou seja, Saul já tinha passado ali, Samuel já tinha passado ali, com uma porção de carne em específico, e tinha dado ao cozinheiro, para o cozinheiro guardar essa porção de carne. E agora mandou trazer essa porção de carne. O cozinheiro pegou a coxa do animal, com o que estava sobre ela, e colocou diante de Saul. E disse Samuel, aqui está o que lhe foi reservado. E aí você vê, aquilo já tinha sido preparado, pensado, arquitetado para aquele momento. E lembra da lei que uma das partes do animal, que era do sacerdote, era justamente a coxa? Então, ali ele estava comendo algo, uma parte específica, uma parte especial, conforme a lei do Senhor. Coma, pois, desde o momento, coma,
Pois desde o momento em que eu te disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você, para esta ocasião. E aí você vê, né? Como Deus faz tudo certo, planejado, arquitetado. Olha, às vezes a gente pode ver, pensar, imaginar, ouvir falar de um jogador de xadrez. Atualmente, Magnus Carlsen. Ah, não, Magnus Carlsen é o melhor jogador de xadrez do mundo. Ele pensa 2, 3, 4, 5, 10 lances à frente. Só que Deus, ele pensa incontáveis coisas à frente, atrás e no momento. Para Deus não tem limite. Para Deus não tem um vácuo. Para Deus não tem um limite de entendimento, de planejamento e de capacidade de fazer, de planejar e executar. Para Deus não existe isso. E justamente quando estamos no tempo dele, quando estamos na presença dele, quando estamos em acordo com o plano dele, nós também passamos a viver o planejamento dele e a soberania dele. E isso é lindo. E Saul comeu com Samuel naquele dia. E aí você vê. Saul saiu para ir atrás das jumentas do pai. E agora justamente ele estava comendo com Samuel, o sumo sacerdote da época, na presença de 30 pessoas, 30 líderes ali de Israel. E estava ali sendo consagrado como o rei de Israel. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levante-se, e eu o acompanharei. E depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Ou seja, servo, dá uma chegadinha para frente aqui que eu vou te dar uma mensagem da parte do Senhor. Isso no caso, Samuel falando com Saul, ó, Saul, prepara que o Senhor vai te dar uma mensagem específica. 1 Samuel capítulo 10, e vamos lá. Saul é ungido rei. E esse capítulo aqui é uma bênção. Samuel capítulo 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelzá, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Aí você vê, as jumentas que você foram procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando como encontrei meu filho. Ele está perguntando como encontrarei meu filho. Ou seja, o pai esqueceu até da jumenta. A jumenta já foi encontrada, mas agora está preocupado com o filho. Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel. E aí você vê como tudo é específico. 30 homens já estavam ali, a mesa já estava pronta, o animal já tinha sido escolhido, a porção especial já tinha sido escolhida. Agora você vai encontrar esses homens, que esses homens vão dizer que a jumenta já foi encontrada, agora está atrás do filho, que é, né, de Saul. E agora você vai encontrar 3 homens, vão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. E aí você vê, que você deve aceitar. Tudo isso aqui é justamente mostrando que Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus do oba-oba, de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Deus é um Deus organizado. As coisas do Senhor são racionais. Agora você vê, se tudo que Deus faz é organizado, se tudo que Deus faz é racional, se tudo que Deus faz é meticulosamente pensado, como é que no culto a Ele, como é que o momento mais sagrado que nós temos, que é o momento de cultuar a Ele, vamos ser destrambelhados, vamos ser aleatórios, vamos ser como os povos pagãos? Como é que a gente pode, no momento do culto a Ele, a gente ter um culto diferente de um culto racional ao Senhor? Isso não faz sentido. Inclusive, no momento que Israel fez um culto não racional ao Senhor,
Um culto que Deus disse que aquilo é paganismo, que aquilo é satanismo, que aquilo é maldade, que aquilo é totalmente distante da presença dele e ele abominou, foi o momento do bezerro de ouro. Então, assim, Deus é um Deus racional. E o culto a ele é um culto racional. Versículo 5. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar, do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. E aqui, presta atenção nisso aqui. Eles estarão profetizando. Olha, profetizar, pelo que a lei do Senhor ensina, sempre foi expor a lei do Senhor. Não é falar coisas aleatórias, coisas sem sentido, coisas que não há entendimento. Justamente tudo que Deus fez e faz são coisas que têm entendimento, são coisas que têm um porquê. E aqui que tá. Esses homens que quando tinham o Espírito de Deus, eles começavam a proferir a lei do Senhor, eles começavam a expor a lei do Senhor. Para quê? Para que o povo pudesse ver e ouvir e pudesse se encher da lei do Senhor. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. E aí você vê, a lei do Senhor vai entrar em você, e você vai expor a lei do Senhor. E você vai ser alguém diferente, e você vai ser alguém mudado, e você vai ser alguém transformado a partir dali. Isso vai ser extraordinário. Essa vai ser a sua mudança. Versículo 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Versículo 8. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E aí você vê, aqueles sinais iam se cumprir em 7 dias. Mas Deus, ó, é agora. O tempo é hoje. Não é daqui a 7 dias, mas é agora, é hoje. Por quê? Porque assim é da vontade de Deus. Porque assim é da vontade do Senhor. Olha, às vezes a gente pode dizer que uma coisa está demorando de chegar, está demorando de acontecer, está demorando de desenrolar. Mas ao mesmo tempo, o oposto é verdadeiro. Se Deus quiser fazer assim, ele faz e muda tudo no mesmo dia. Versículo 10. Chegando a Gilgal, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. E aí você vê, o Espírito de Deus chegou em Saul e agora ele começou a profetizar, expor a lei do Senhor, proferir a lei do Senhor. Quando os que já o conheciam, viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Ou seja, Saul também está entre aqueles que trazem a lei do Senhor, que expõem a lei do Senhor, que expressam a lei do Senhor, que proferem a lei do Senhor? Porque ele também está profetizando. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado. Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. E agora você vê. Antes, Saul não conhecia o homem de Deus. Só conhecia de ouvir falar, que ele ouviu falar pelo seu servo. Mas agora, ele conheceu o homem de Deus. E conhecia o homem de Deus e chamava o homem de Deus pelo seu próprio nome, Samuel. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram Deus, que os salva de todas as suas desgraças e angústia. E disseram: escolhe um rei para nós. Por isso agora, apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Por que vocês não pediram rei? Pronto, agora se apresentem. Se apresentem porque agora vocês têm um rei.
Versículo 20. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. E olha, no meio de todo mundo, no meio de todos os povos, no meio de todos os clãs, Saul foi escolhido, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Opa, cadê Saul? Saul não foi encontrado. Saul não foi achado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? Cadê ele? Cadê Saul? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Você vê, Saul estava ali. Saul estava no meio do povo. Saul estava na convocação que Samuel fez. Saul estava ali no meio de todas as tribos de Israel. Mas onde é que ele estava? Saul estava escondido no meio das bagagens. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Saul era muito alto. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram, viva o rei. E aí você vê, né, o povo aqui todo alegre porque recebeu um rei. Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. E aí você vê, quem dá, quem entrega, quem faz é Deus. Não foi Saul que chamou homens para poder guardar ele, sua família e sua casa, não. Foi Deus que tocou no coração de homens para poder guardar Saul e proteger Saul. Porque a partir desse momento ele era o rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Alguns vadios, porém, disseram, como este homem pode nos salvar? Desprezam-no e não nos desprezam-no e não lhes trouxeram presente algum. Desprezaram-no e não lhes trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. E aí você vê, alguns homens foram lá e desprezaram o rei. Como é que esse homem vai nos salvar? Foi lá, mas não entregou presente algum e simplesmente estava nem aí para Saul. Mas Saul ficou calado. 1 Samuel capítulo 11. Saul liberta a cidade de Jabes. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabe lhe disseram, façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. E aí você vê, né? Que terrível o que estava sendo proposto contra Israel, né? As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias. As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier socorrer-nos, nós nos renderemos. Ou seja, a gente vai mandar essa mensagem para Israel. Se ninguém vier, tudo bem. Vocês vão, né, nos subjugar. Israel falando. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, o relataram essas coisas ao povo. Todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que o homem de Jabes tinha dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel. Você vê, enviou os pedaços do boi a todo Israel. Olha, proclamando. Isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Você vê, não foi Saul que chamou o povo, e porque Saul chamou o povo veio. Mas foi porque o temor de Deus caiu sobre o povo. Toda autoridade é dada por Deus. Não é dada por homem, mas é dada por Deus. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. Ou seja, 300 mil dentro de Israel, ali dentro do Jordão, e 30 mil fora de Israel, ali fora do Jordão, que era a tribo de Gad, Dan e metade da tribo de Manassés. Lembra que eles pediram para ficar fora do rio, fora ali do Jordão? Então, 300 mil dentro de Israel
30.000 fora ali fora do Rio Jordão. E disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Ou seja, vão lá na cidade que está sendo oprimida, a cidade israelita que está sendo oprimida, e falem: ó, amanhã, meio-dia, vai ter libertação para vocês. Quando relataram isso aos homens de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Saul confirmado rei. E aí você vê. Nesse momento aqui, Saul, ele de fato foi usado por Deus para dar mais uma vitória para Israel. E para mostrar que mais uma vez Deus é presente no meio do seu povo. Saul confirmado como rei. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esse homem e nós o mataremos. O povo que estava desdenhando de Saul. O povo que estava dizendo: ah, Saul não vai conseguir nada, Saul não vai fazer nada, Saul é péssimo rei. Traz esse homem aí que a gente vai matar esse homem. Olha aí, o que esse homem fez? Esse homem é o quê? Coisa de 1 dia, 2 dias de reinado, já nos deu a libertação. Ó, que homem incrível, que grande rei, salve o rei! O povo é assim, salve o rei. Tava com o rei dos reis, senhor dos senhores, como rei, agora tá com o homem como seu soberano. Vamos lá, né? Versículo 13. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. E aí você vê, até aí, graças a Deus, Saul ainda estava alinhado com Deus. Versículo 14. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal, e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifício de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. 1 Samuel capítulo 12. A palavra de despedida de Samuel. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um reino para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Opa! E do seu ungido. Samuel já entendia que, ó, Deus tem um ungido. Aí aqui você pode dizer: ah, não, esse ungido aqui que ele está se referindo é única e exclusivamente ao rei, né, ao rei Saul. Mas a questão aqui é justamente uma profecia a respeito do próprio Deus, do próprio Jesus, do próprio Messias, que há de vir como ungido de Deus que tira o pecado do mundo. Samuel aqui está sendo usado por Deus para mostrar que o próprio Deus vai vir julgar a humanidade e que o próprio Deus vai trazer o seu ungido. Aqui nós temos uma figura de Cristo, uma figura mostrando que Jesus ele veio como servo, como cordeiro, mas ó, ele vai reinar como rei, como ungido de Deus. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E aí você vê, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor. Se alguma coisa de errado eu fiz, restituirei a Deus. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Lembra que todo ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar na presença de Deus para poder oferecer ali o cordeiro em sacrifício pelo povo, para fazer a propiciação pelo povo. Então, agora, vou entrar em julgamento com vocês,
perante o Senhor. Aqui, Samuel estava fazendo exatamente isso. Samuel aí, ele estava entrando na presença de Deus a favor do povo, para levar a propiciação ao povo. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor. E ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Misericórdia. Seus antepassados se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, os filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos balins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. E aqui é o povo clamando a Deus, o povo clamando ao Senhor Todo-Poderoso. Então o Senhor enviou Jerubaal, lembra de Jerubaal? Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam. Esses foram os juízes. De modo que vocês viveram em segurança. Por quê? Porque o povo clamou a Deus. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram, não, escolha o rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse seu rei. Vixe, Deus era o rei desse povo. Mas eles pediram, quero um rei. Queremos um rei. Queremos um rei. Queremos um rei. Olha que loucura. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. E aí você vê, aquele que vocês pediram. Acabou, vocês pediram um rei. Acabou, vocês têm aí. Se vocês temerem servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. E aí você vê, olha, antes era só o povo servir a Deus e tudo ia bem. Mas agora o povo tem que servir a Deus e o rei tem que servir a Deus. Agora ficou mais difícil. Uma coisa era o povo servir a Deus, outra coisa é o povo servir a Deus e o rei servir a Deus. Mas é como a lei foi dita, né? É como a lei foi transmitida. Agora o povo vai ter que seguir a Deus e o rei vai ter que seguir a Deus para que tudo vá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a você, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Ou seja, do mesmo modo que o Senhor se opôs ao seu povo, porque rejeitou a Deus, rejeitou a aliança, rejeitou a presença do Senhor. Do mesmo modo, isso vai acontecer com vocês. Por quê? Porque vocês rejeitaram a Deus. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram que o Senhor reprova totalmente quando pediram o rei. E aí você vê, Deus ainda estava chateado. Deus ainda está virado. Por quê? Porque não era para o povo pedir um rei. Se o povo já tinha um rei, o rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas tudo bem. Vocês agora não estão na colheita do trigo? Tudo bem. Agora o Senhor vai trazer relâmpago, vai trazer raio. E vai, machucar a plantação de vocês. Para que vocês vejam e entendam que Deus está irado. Então Samuel clamou ao Senhor. E naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E aí você vê. Na colheita do trigo, Deus enviou trovões e chuva para o povo ver e entender que eles fizeram uma péssima escolha. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel, ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. E agora, parece que o povo veio a reconhecer que eles erraram em pedir um rei. Agora parece que o povo se arrependeu. Só que o mal não tinha sido feito, né? Não tinha mais o que fazer. Respondeu Samuel, não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Tá vendo? Vocês fizeram todo esse mal. Olha, eu não sou advogado do diabo, não, pelo contrário. O diabo é mau, veio para matar, roubar e destruir. Ele é condenado. Agora, uma coisa eu digo: nem tudo é culpa de Satanás. Nem tudo é culpa do nosso adversário. Pelo contrário. Muitas e muitas coisas é culpa nossa.
É culpa minha, é culpa sua. Por quê? Porque a gente pede mal, a gente faz más escolhas, a gente toma más decisões sem consultar a Deus. E por causa disso a gente acaba indo de mal a pior. Então, assim, tome muito cuidado com as suas decisões, tome muito cuidado com suas escolhas, tome muito cuidado com seus caminhos. Tente sempre alinhar sua vida a Deus. Caso contrário, bicho pega. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem para livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ou seja, apesar do Senhor estar irado contra vocês, Ele não vai rejeitar vocês, Ele não vai abandonar vocês. Não vai fazer isso não. Mas eu também não vou deixar de orar por vocês não. Vou orar a favor de vocês. Mas vocês fizeram um grande erro. Vocês fizeram todo esse mal. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. E agora aqui é justamente Deus falando, não tem esse negócio do povo ser destruído e o rei não. Todos vão ser destruídos. Se o povo fizer o mal, se vocês seguirem o que é mal, todos vão ser destruídos. Acabou. O rei é só mais um. O rei é só mais um no meio do povo. O rei é só um que foi levantado por Deus para poder cuidar do povo. Mas se vocês não seguirem a Deus, se o rei não seguir a Deus, todos vão ser destruídos. E para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, e depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Esse foi o nosso dia 62, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Se inscreve aqui para amanhã, dia 63, se Deus quiser, você receber a notificação. E curte aqui, porque assim, o Rei dos Céus é sobre mim, é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em mim, chega em você, já não é mais sobre mim, sobre você, mas ele é sobre o próximo. Então seja um instrumento de Deus. Curte aqui para poder chegar em mais vidas, mais almas, mais famílias, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você, em nome de Jesus, sua família também, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 63, em nome de Cristo Jesus. Amém.